Pai do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Todas as quartas-feiras nós estamos aqui. Estou aqui, vocês verem meu rosto. Todas as quartas-feiras, para nós lermos a palavra do Senhor. E a palavra que nós vamos ler hoje, meus irmãos, é Jeremias 34, tá bom? Meus irmãos, e aí, como é que vocês estão? E vocês botam aí nos comentários, viu? Escrevem aí nos comentários como vocês estão, tá tudo certo. A Letícia, eu tô bem mal, um pouco mal assim, meio triste. Preciso de oração. Pois Deus abençoe que a gente ora por vocês sim, viu? Tá tudo certo, viu, meus irmãos? Confie no Senhor que tudo vai dar certo, amém? Então, como eu havia falado, Jeremias 34, nós vamos ler hoje. Antes da gente ler, eu sempre leio a Bíblia. Antes de eu ler a Bíblia, eu sempre oro, né? Então, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, estou aqui em Tua presença com meus irmãos. Quero te pedir que o Senhor venha dar sabedoria e discernimento, Senhor, da Tua palavra. E me usar, meu Deus, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, que nenhuma palavra torta venha sair de minha boca. E que eu venha cada dia mais, Senhor, estar tendo sabedoria. E que meus irmãos venham ter sabedoria da Tua palavra também. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nos proteja, nos livre de todo mal, tira toda tristeza, toda angústia. E para quem está, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe, gente, nossas vidas. E vamos ler. Jeremias 34, versículo 4 a 5. Eu separei 3 versículos, tá? Pra gente falar sobre isso. Esse vídeo vai ser um pouco curto, mas vai ser um vídeo bem produtivo, onde eu vou falar sobre sobre temas muito atuais, né? Até não, bem atuais mesmo. Bom, versículo 4 diz assim: Contudo, ouve a palavra do Senhor, ó Zedequias, rei de Judá. Assim diz o Senhor quanto a ti: tu não morrerás à espada. Versículo 5 diz assim: morrerás em paz, assim como as pessoas te antecederam. Assim como as pessoas queimavam incensos a teus pais, e os reis que te antecederam também queimaram incensos em tua homenagem. Queimarão incensos em tua homenagem. E lamentarão por ti, dizendo: Ah, Senhor, pois esta é a minha promessa. Gente, então, versículo 5, meus irmãos, ele fala sobre... No versículo 4, ele diz sobre Zedequias. Zedequias, para quem não sabe, é o rei de Judá, tá? Ele é o rei de Judá naquele tempo. Ele era o rei de Judá naquele tempo. Ele era rei de Judá naquele tempo, né? No tempo do... Pra que tempo, Letícia? Gente, pra quem não sabe, no tempo de Jeremias, o povo estava sendo levando pro cativo, né? O cativo da Babilônia. Então, o rei da Babilônia tava querendo levar o povo, né? Pro cativeiro. E aí, o que aconteceu? O Zedequias, se ele se submetesse à vontade do rei, ele não morreria à espada. Por isso que Deus diz aqui, morrerás em paz, no versículo 5. Então, a morte de Zedequias não foi em paz. Quando Zedequias morreu, ele não morreu em paz. A morte de Zedequias só seria em paz se ele entregasse a cidade ao rei da Babilônia. Então,
Zedequias, ele só morreria em paz, porque o Senhor falou, você morrerá em paz. Só que Zedequias só morreria em paz se ele entregasse a cidade ao rei. Só que ele não entregou. E assim, não morreu em paz, assim como o Senhor havia falado. Por quê? Porque o que a gente vê aqui, Zedequias, ele desobedeceu a Deus e não quis ouvi-lo. Aprendemos que muitas vezes pagamos por algo que não é da vontade de Deus, mas por nossa desobediência, acabamos pagando. Então, muitas vezes a gente paga por algo que não é da vontade de Deus nós pagarmos. Mas, por que a gente paga? Porque nós somos muitas vezes desobedientes e não obedecemos ao Senhor. E por isso que a gente paga. Então, muitas vezes a gente paga por algo que Deus não queria que nós pagássemos. Mas, nós devemos entender que muitas vezes o Senhor permite que coisas aconteçam com a gente para nós aprendermos. A Letícia, mas Zedequias não ia morrer em paz, assim como o Senhor havia falado? Então o Senhor mentiu? Não, o Senhor não mentiu, porque Deus, ele não mente. Deus, ele fala aquilo que irá acontecer se a pessoa obedecer. Entendeu? Então, o Senhor, ele falou para Zedequias obedecer a ele. Só que o que aconteceu? Zedequias não obedeceu. O Senhor já havia falado para as pessoas se submeterem à vontade do rei. E Zedequias não quis isso. Zedequias morreu à espada e não morreu em paz. Por quê? Porque não obedeceu a Deus. Então nós aprendemos no versículo 4 ao versículo 5 que nós devemos ser submissos ao Senhor e obedecer a Ele. Porque muitas vezes a gente paga por consequências que não devemos, que muitas vezes Deus não quer que nós pagamos. E assim, isso vem o jugo do Senhor sobre a nossa vida. Então a gente tem que entender que nós devemos entender que o Senhor, Ele sim ajuda. Ele sim quer que nós vivamos bem. Ele queria que Israel vivesse bem? Queria. Ele queria que Israel fosse produtivo? Queria. Queria que Israel tivesse a sua própria nação? Queria. Mas foi permitido. Por que foi permitido que o rei da Babilônia levasse eles para o cativo? Porque eles eram rebeldes. Porque eles tinham que aprender, tinham que passar pelo vale para poder aprender que só o Senhor deve ser adorado e só a Ele se prostrar. Só a Ele nós devemos se prostrar. Então, por isso que o Senhor, Ele permitiu que acontecesse. Então, nós vemos a morte de Zedequias em Jeremias, capítulo 52, versículo 9 ao 11. Vamos ler comigo? 52 do 9 ao 11, meus irmãos. 52 do 9 ao 11. Então prenderam o rei e o levaram para Ribla, na terra de Amate, ao rei da Babilônia, que lhe pronunciou a sentença. E o rei da Babilônia matou os filhos de Zedequias diante dos seus olhos, e também matou todos os chefes de Judá em Ribla. Então cegou os olhos de Zedequias e o acorrentou. O rei da Babilônia o levou para a Babilônia e o manteve aprisionado até o dia de sua morte. Olha que triste quando a pessoa não se submete à vontade de Deus. Olha que triste quando a pessoa não escolhe viver na presença do rei. Então nós vemos aqui que nós devemos nos submeter à vontade de Deus. Que nós devemos nos submeter à vontade de Deus, porque senão nós pagamos pelas consequências de nossos atos. Amém? Bom, no versículo 16 diz assim: Mas voltastes atrás e profanastes o meu nome, e cada um tomou de volta seu escravo e sua escrava, e mesmo que haveis libertado, e os escravizastes de novo. Os mesmos que haveis libertado e os escravizastes de novo. Bom, a situação
verso 16 diz assim, é uma coisa, né? Algo que a gente tem que entender. Quando a sua atuação aperta, muitos correm para Deus. E quando melhora, eles começam a desagradá-lo. Começam suas vidas de concupiscências e pecados. Assim foi no tempo de Zedequias, ficou sendo temente a Deus e depois voltou a desobedecer a ele. Quantos hoje em dia não vivem assim? Pessoas que vivem assim nunca conheceram a Deus. Zedequias, ele passou um tempo assim que ele estava, né, fazendo a vontade de Deus, assim, mais ou menos assim, né? Um tempo assim que estava passando pelo aperto mesmo. Só que a partir do momento que tudo melhorou, Zedequias voltou a cometer as suas ações. Então, nós vemos aqui, antigamente, né, antes deles, o povo fazia isso, eles pegavam um escravo, ficavam por 7 anos e depois, né, não pegavam mais, depois despediam os escravos para né, eles ficarem livres. O Senhor, ele viu aqui e eles começaram a fazer isso, né? O Senhor viu que eles estavam fazendo a vontade dele e tudo mais. Só que depois, o que aconteceu? Pegaram os escravos de novo e levaram para si. Então, nós vemos aqui que muitos, quando estão na pior, começam a fazer a vontade de Deus, começam a ir para a igreja, começam a orar, começam a ler a Bíblia, começam a buscar o Senhor. Aí, a partir do momento que tudo melhora, eles esquecem completamente de quem é Deus. Entendeu? É como tratar Deus como um ídolo, entendeu? E Deus não é um ídolo. Deus não é um ídolo, tipo, como se ele fosse alguém que só estivesse lá para prestar serviço. Só. E quando prestasse serviço, aí eles voltavam a desobedecer a Deus. E não é assim. Não é assim. Pessoas assim nunca conheceram a Deus. Pessoas que só buscam a Deus quando estão no aperto, nunca conheceram a Deus. Nunca conheceram quem é o Senhor dos exércitos. Nunca. Então, uma coisa que nós temos que entender, que o Senhor, ele é Deus. O Senhor, ele é Deus. E a justiça dele vem. Nós temos que entender que muitas pessoas, quando fazem isso, nunca conheceram quem é o Rei dos Reis. Porque quando a gente conhece a Deus, a gente não tem mais paz para viver longe dele. Quando nós conhecemos o Espírito Santo de Deus que está em nossa vida, nós não temos mais paz para viver longe dele. Por exemplo, se eu passar um dia sem ler a Bíblia, ou passar um dia sem orar, gente, eu não consigo. Como é que você, sendo um cristão, passa uma semana sem orar? Procura Deus no aperto. Aí quando a coisa tá piorando, aí vai lá procurar Deus no aperto. Como é que a gente, sendo cristão, gente, passa uma semana sem orar? Uma semana sem orar. É como se você estivesse ali sendo religioso, só indo pra igreja com a Bíblia debaixo do braço, fingindo que é crente. Fingindo que aceitou Jesus, fingindo que tem a presença de Deus em sua vida. Só com uma aparência. Então nós temos que entender isso. Como é que a gente vai passar uma semana sem orar? Como é que a gente vai passar uma semana sem ler a Bíblia? Que é nosso alimento. Sabe? Alex, é porque eu não tô podendo esses dias, gente. Todo dia a gente pode ler um Salmos. Todo dia a gente pode ler um Provérbios. Todo dia a gente pode passar pelo mesmo tempo com o Senhor. Só que a gente prefere estar na televisão. Agora não é televisão, não. Agora é TikTok, é Instagram, né? É YouTube, é
Netflix, Amazon Prime, sei lá o que é isso. Essas coisas, Prime, sei lá, Amazon Prime, Prime Video. E cadê Deus? E cadê Deus? Chega em casa, vamos supor, chega em casa 8 horas da noite. Tô cansada. Toma banho, janta, deita na cama e vai maratonar uma série. Vai assistir coisa que não convém. E cadê Deus? A gente vê aí. Daí, a gente começa daí. Então, gente, é uma coisa que a gente tem que entender. E aí, quando começa a piorar, ele encontra um lugarzinho ali pro Senhor. A gente ri, mas é sério. Nós não podemos ser crentes domingueiros. Só procurar Deus quando tá ali no aperto. Sabe? Nós não podemos viver de aparências. Viver de religiosidade. De viver, tipo assim, passar no lugar e a pessoa é um grande homem de Deus, é mulher de Deus, fervente de oração. Entendeu? Não pode, gente. A gente tem que estar na presença do Senhor. Não é por aparência, não. A gente tem que estar na presença do Senhor. Quem está na presença de Deus, entre aspas, por aparência, nunca conheceu a Deus. Nunca conheceu a Deus. A gente tem que entender. Uma vez veio na minha mente isso aí. Tipo assim, teve uma vez que eu passava, né, pra igreja, e veio na minha mente, tipo assim, se caso Deus me livre, né, eu desvie, esse povo vai ficar tudo falando. E aí, depois de um tempo, né, eu percebi isso, gente, eu tô ligando pra opinião dos outros. Tipo assim, ou pra opinião do Senhor Jesus, sabe? Eu não me desvio porque eu sou dependente de Deus. É que se eu sair da presença de Deus, eu morro. É sério, eu morro. Eu morro espiritualmente. E a morte espiritual, ela é pior que a morte física. Vocês sabiam? Então nós temos que entender que, gente, a gente tem que ir na presença do Senhor conhecendo a Deus, quem Ele é. Quando a gente conhece o Espírito Santo, é tão bom. A gente sente uma paz. E mesmo quando tá ali naquela coisa ali, a gente fica ali sabendo que vai dar tudo certo. E quando a gente erra, peca contra o Senhor tá ali perdoando nossos pecados e nossas falhas. Gente, é muito bom saber que tem um Deus na nossa vida que pode nos perdoar, que pode estar ali, que perdoa nossas vidas. A palavra de Deus diz que Ele é fiel para perdoar. Então, Deus abençoe nossa vida em nome de Jesus, que nós não venhamos ser crentes de banco. Amém? Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Beijos. Deus abençoe nossas vidas. E que nós venhamos cada dia mais estar na presença dele. Não para algo, sabe? Tudo bem, a gente pode buscar o Senhor. Deus, eu estou precisando disso. Mas não só para isso. Nós temos que buscar a Deus para o Senhor estar em nossas vidas, né? E conhecê-lo, conhecer a Ele. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus abençoe a sua vida e as nossas vidas e nossas casas. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, estou aqui em Tua presença e quero Te pedir, Senhor, que essa palavra venha estar no coração dos nossos irmãos e no meu coração também. E que nós venhamos, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, buscar a Tua presença dia por dia por dia. Assim eu peço e Te agradeço. Perdoa os meus pecados e minhas falhas. Perdoa nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Beijo, meus irmãos.